Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da lei de preconceito, né? A lei 7.716. Vamos falar agora sobre os tipos penais. Lembrando que eu já conversei com vocês que são crimes formais, né? De mera conduta, não é necessário um elemento material. Todos são crimes dolosos, tá? Precisando do elemento subjetivo específico, né? Que é o preconceito, discriminar alguém em razão do preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião ou de procedência nacional ou regional. E nenhum desses tipos penais da 7.716 é infração de menor potencial ofensivo. Todos eles são punidos com pena de reclusão e a pena máxima prevista em abstrato de todos eles superam os 2 anos. Portanto, não se trata de infração de menor potencial ofensivo e não é da competência da lei dos juizados especiais criminais, ok? Falando agora um pouco sobre a discriminação na administração pública, que é tratada nos artigos 3º e 13 dessa lei, temos no artigo 3º impedir ou obstar no sentido de dificultar, embaraçar, ok? O acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. O que é alguém devidamente habilitado? É alguém que já passou por todas as etapas do processo seletivo, preenche todos os requisitos para ser empossado naquele cargo e é impedido ou tem esse acesso dificultado em razão de raça, cor, etnia, etc., como nós já conversamos. Bom, é um crime próprio. Por que é um crime próprio, professora? Porque só quem pode figurar como sujeito ativo é o superior hierárquico da vítima, alguém que tem a competência para permitir ou não aquele acesso daquela pessoa àquele cargo público. Beleza? E quanto a impedir o acesso às Forças Armadas, isso está no artigo 13, tá? Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Que são as Forças Armadas no Brasil, para a abrangência do 13, vocês devem considerar a Marinha, Exército e a Aeronáutica. Aqui nós não falamos das carreiras militares, tá? Militar, né, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são cargos públicos, então aqui eles vão entrar no artigo 3º, são considerados cargos públicos para fins do artigo 3º. Quando se trata de impedir ou dificultar o acesso de alguém ao serviço das Forças Armadas, aí sim estaremos diante do artigo 13, que tem a pena de reclusão de 2 a 4 anos, certo? Então, aí não entram militares e corpo de bombeiros, tá? E também é um crime próprio, tá? O sujeito ativo é aquela pessoa que possui a incumbência de admitir aquele ingresso nas Forças Armadas. Então, pode ser um funcionário, né, subalterno, encarregado da seleção, como também pode ser um alto dirigente das Forças Armadas. Vai depender do caso, beleza? Todos esses tipos penais, pessoal, que você pensar que se pode fracionar o intercrimes, eles admitem tentativa, né? Agora, cuidado, porque o crime ele já é considerado consumado se a pessoa dificultar. Então, ainda que fulano consiga o acesso ao cargo público, ou consiga o acesso ao serviço das Forças Armadas, mas teve isso dificultado por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou regional, o crime já vai estar consumado. A partir do momento em que cria embaraço, que dificulta, é um crime formal, mera conduta, o crime já vai estar consumado. Então é muito difícil a gente conseguir pensar na tentativa nesse tipo de crime, né? A não ser, sei lá, via correspondência, um e-mail para impedir o acesso daquela pessoa e que por algum motivo aquele e-mail não conseguiu chegar e a pessoa não conseguiu, né, entrar, não conseguiu consumar aquele delito porque não chegou a dificultar sequer o acesso, né, por motivos alheios à sua vontade. Enfim, é muito difícil na prática nós pensarmos na tentativa, mas a doutrina coloca que ela é possível. Temos também, pessoal, a questão da discriminação na iniciativa privada. O artigo 4º, ele fala em negar ou obstar emprego em empresa privada, tá? Então, aqui, nesse sentido, o elemento normativo que temos aí em emprego
A corrente majoritária entende que nós devemos entender esse termo da maneira mais ampla. Então, emprego é considerado emprego para fins desse artigo 4º, qualquer posto de trabalho com finalidade remuneratória, inclusive estágio, tá? Os casos de estágio. Agora, cuidado que, quanto ao termo empresa privada, ele não deve ser entendido de maneira ampla, certo? Aqui, você não pode incluir ONGs, você não pode incluir condomínios residenciais, você não pode incluir empregador doméstico, porque no caso de discriminação nessas situações de ONGs, condomínios residenciais, empregador doméstico, a previsão vai ser o do artigo 20 dessa lei, que nós ainda vamos falar sobre ele, certo? Só voltando aqui uma coisa, para ficar bem, não sei se eu falei, enfim. Quando se trata de impedir o acesso de alguém à carreira militar ou a Corpo de Bombeiros, nós estaremos falando do artigo 3º ou do artigo 20 também, que também vou falar já sobre eles, tá? O artigo 13 é só para Forças Armadas. O artigo 14, empresa privada, não entendam de maneira ampla, não entram as ONGs, condomínios residenciais e nem empregador doméstico. Eventual discriminação nesse sentido cai lá no artigo 20 dessa lei que nós vamos falar já sobre ele. E o sujeito ativo é o proprietário, né, encarregado pela contratação. Então, aqui nesse sentido também é crime próprio, tá? E esse sujeito ativo, ele não tira a responsabilização penal do dono da empresa, ok? O dono da empresa também pode responder, sim, pela discriminação, beleza? Ele também vai ser considerado sujeito ativo, tá? Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes de preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Então, aqui nós temos uma situação pós-contratação, tá? Pós-contratação. O empregador, ele deixa de fornecer os equipamentos de segurança, né, necessários para aquele trabalhador específico, aquele grupo de trabalhadores específicos em razão da raça, da cor, da etnia, raça, cor, etnia, procedência nacional, né? Ele é bem específico, esse parágrafo 4º nesse sentido. Então, se o empregador deixa de fornecer equipamento necessário a todos os seus empregados, ele não está praticando uma discriminação, né? Para todos os empregados, tá? Aqui é criminalizada a conduta omissiva atinente à discriminação em igualdade de condições. Então, todos devem ter os mesmos equipamentos, né, necessários. Aqui também é crime próprio, tá? Somente a pessoa encarregada do fornecimento desses equipamentos é que pode praticar o crime, tá? Que mais? Sujeito... Já falamos, né? Tentativa... Tentativa aqui, no caso desse, especificamente, até anotei aqui para não esquecer de dizer para vocês, nesse parágrafo 1º, aqui nós não temos tentativa, porque é um crime omissivo próprio, né? Crimes omissivos próprios, vocês sabem, eles não são compatíveis com a tentativa. Que mais? Impedir a ascensão funcional de empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Da mesma forma, aqui nós temos o sujeito ativo é um crime próprio, tá? Aqui sim cabe, né, nesse outro inciso, inciso 2, a tentativa, tá? Então, por exemplo, o empresário, por preconceito em relação à cor do empregado, determinado empregado, impede a ascensão funcional na empresa. Então, ele vai configurar delito, sim, de preconceito, resultante de preconceito. Que mais? Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.
para haver crime, mais uma vez, é necessário que essa discriminação seja fundada em critérios racistas, certo? Então, não alcança apenas o aspecto salarial, é qualquer tratamento diferenciado no ambiente de trabalho. Então, aquelas pessoas que têm os mesmos postos de trabalho, com a mesma produtividade, etc., não podem receber tratamento diferenciado, salário diferenciado por motivo de raça, cor, sexo, etc., etc. E aí, ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de equipamentos, qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Pessoal, como assim atividades não justifiquem essas exigências? Não estaria incorrendo na prática desse parágrafo 2º aquela pessoa que, por exemplo, está produzindo um filme e que precisa, naquele filme, por conta da história de uma pessoa negra que sofreu preconceitos, etc., etc., que ele exija para o papel uma pessoa que seja negra. Isso aí justifica a exigência, por exemplo, da cor da pele, da raça, da etnia, enfim. Mas não sendo, não se pode exigir aspectos próprios de aparência de raça ou de etnia para qualquer atividade que não justifique essa exigência. Então, vai ficar sujeito a quais penas? Multa, prestação de serviço à comunidade, incluindo a atividade de promoção da igualdade social. Então, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, não se pode exigir aspectos de raça ou de etnia se a atividade não justificar essa exigência, certo? Então, não se pode, para recrutamento, exigir determinadas condições ou vedar características, por exemplo, para recrutamento de cozinheiros, que tem que ser uma pessoa branca ou que tem que ser uma pessoa assim ou assado. Ok? Reclusão aí a pena de 2 a 5 anos. Agora, aqui, cuidado no próximo, que é a prática, induzimento e incitação à discriminação. Cuidado com esse artigo 20, pessoal, porque ele é um dos mais cobrados, por exemplo, em provas, etc, etc. O artigo 20, ele fala praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pessoal, existem muitas formas, né, de serem praticadas discriminações, de se induzir ou de se incitar a discriminação ou preconceito em razão desses motivos, tá? O que vocês precisam ter em mente aí temos uma pena, né, de reclusão de 1 a 3 anos. E aí, o que eu gostaria mais de contemplar com vocês aqui é que esse artigo 20, ele tem um caráter subsidiário. Como assim, professora? Bom, o impedimento de um funcionário da empresa a entrar, a acessão àquele cargo. Nós já vimos que tem um tipo penal próprio na Lei 7.716 para essa conduta, tá? Então, todas as outras condutas que já não se encaixem em um tipo penal previsto na Lei 7.716, se não está prevista especificamente aquela conduta em um daqueles tipos penais, então ela cai aqui no 20. Então, o 20 é como se fosse uma carta coringa, ok? É uma carta coringa. Então, aqui, o que é incitar? Você induzir ou você incitar? Incitar, você instigar, tá? Então, aqui, cuidado. Por exemplo, A induz B a impedir o acesso de C a um ônibus público por causa da cor da pele, tá? Então, A, que incitou, vai ser o autor do delito
do artigo 20 e não participe do crime de B, porque B pratica aqui o do 12, tá? Que fala do acesso aos transportes públicos em razão disso. Então, B que realmente impediu o acesso, praticou o crime do artigo 12, que vocês podem dar uma lida. A não agiu como partícipe. A pratica um crime autônomo previsto nesse artigo 20, certo? Então, ele é bem amplo. Olha só umas hipóteses que eu trouxe para vocês aqui de alguns julgados, tá? Eu vou ler aqui para vocês alguns julgados, primeiro do TRF4, em que a jurisprudência entendeu configurado o delito, tá? Manifestação em programa de televisão de ideias preconceituosas, discriminatórias em relação à raça indígena. Foi considerado a prática do crime do artigo 20. Outro exemplo, escrever, editar, divulgar e comerciar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica. O STF, aqui nesse julgado, ele colocou que é crime do artigo 20, tá? Aconteceu através de uma publicação e foi uma modalidade qualificada, tá? Do parágrafo 2º do artigo 20. Que nós vamos já falar um pouco sobre esses parágrafos do artigo 20. Outro caso em que aqui o TRF4 novamente entendeu pela prática do crime do artigo 20. A conduta do agente que externa pensamentos pessoais, desairosos e notariamente etnocêntricos, imbuídos de aversão e menosprezo indistinto a determinado grupo social que apresenta homogeneidade cultural e linguística. Aqui foi em relação a uma comunidade indígena. A pessoa também foi condenada pela prática do artigo 20. Outro, do TRF da terceira região agora, veiculação de preconceito contra negros, nordestinos e judeus, além da defesa do nazismo em uma página da internet. Também foi condenado pelo artigo 20. Criação de uma comunidade racista no Orkut. O Orkut não é do tempo de vocês, eu sei, mas nessa época é um julgado, inclusive de 2012, em que veio a sentença final. Isso foi do TRF da 5ª região, ou seja, o nosso TRF aqui do Ceará faz parte da 5ª região. Agora, cuidado que não foi entendido como configurado esse crime do artigo 20, não foi considerado racismo religioso um padre que publicou um livro de proselitismo católico. Por quê? Foi considerada aqui uma liberdade de expressão religiosa, não foi considerado que ele estava praticando ou induzindo ninguém à prática do racismo, né? A prática de discriminação ou preconceito em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, certo? A modalidade qualificada do parágrafo 20 fala da divulgação do nazismo especificamente, tá? Fala em fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz, suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Modalidade qualificada do artigo 20 já é de 2 a 5 anos a pena, né? E multa. Então, aqui, não pune a pessoa, aqui não se está punindo a pessoa por ser nazista, tá? Aí seria direito penal do autor, você ser punido pelo que você é. Não é isso que está. Aqui é um direito penal do fato. É o fato de você fabricar, comercializar, distribuir ou veicular emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda para divulgar o nazismo. Aí sim. E aqui é também crime comum, tá? É um crime formal. Tem que ter o dolo específico de divulgar o nazismo, tá? Disseminação do nazismo. Por que o nazismo, professora? Porque o nazismo possui um caráter racista, né?
elementos gráficos, obviamente, para uma narrativa histórica sobre o nazismo ou artístico, não caem nesse tipo penal, certo? Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui nós temos um efeito nessa modalidade qualificada do parágrafo 2º, vocês vão ver que o parágrafo 4º traz um efeito automático e extrapenal da condenação se o crime do caput for praticado nos termos desse parágrafo 2º. Parágrafo 4º, deixa eu ver se eu já coloquei ele aqui para vocês, tá aqui. Efeito automático é a destruição do material apreendido do delito cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Então, aqui, o material, ele vai ser destruído, ele deve ser apreendido e destruído, certo? Voltando aqui, o parágrafo 3º, ainda estamos no artigo 20, ele coloca, no caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, recolhimento imediato e a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial dos computadores. E aí, novamente, está aí para vocês o parágrafo 4º, né, que fala que se, voltando, qualquer um dos crimes previstos no caput ele for cometido por intermédio dos meios de comunicação, né, social, publicação de qualquer natureza, o material ele deve ser apreendido e deverá ser destruído. Então, a página na internet ela deve ser removida imediatamente, tá? Essa incitação ao racismo é um delito, né? A incitação pública ao racismo constitui delito de incitação ao crime definido aqui, tá? Que mais, professora? Essas são as providências cautelares, tá? Essas do parágrafo 3º são as chamadas providências cautelares. Cautelarmente, antes mesmo que tenha inquérito, antes mesmo, portanto, que tenha processo, já deve ser feito o recolhimento, a busca e apreensão desse material, todas as transmissões devem ser cessadas, né? Interdição das mensagens ou as páginas na internet, enfim, essas são as medidas cautelares. E o efeito automático, os efeitos não automáticos, eu já falei para vocês, é o parágrafo 4º, o material ele deve ser totalmente destruído, mas nós temos também os efeitos não automáticos, que estão lá no artigo 16 e 18. Perda do cargo ou função pública para o servidor público e suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Então, aqui nós não temos um efeito automático da condenação. O juiz ele deve fixar isso por sentença, não é um efeito automático. O efeito automático é o da destruição daquele material apreendido, certo? O que mais? Discriminação nos estabelecimentos comerciais. Vai lá do artigo 5º ao artigo 5º, 7º a 10º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando a servir, a atender ou receber cliente ou comprador, por razão, novamente, raça, cor, etnia, né, religião ou procedência nacional. A reclusão é de 1 a 3 anos. Tá? Impedir o acesso ou recusar, hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar também é crime de preconceito, tá? Se for por razões, novamente, de raça, de cor, tá? De etnia, de religião ou de procedência nacional, beleza? 8º, impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público, então por razão da cor,
de alguém, o dono do estabelecimento ou funcionário do estabelecimento, recusou o atendimento ou impediu o acesso de alguém por razões de preconceito, de raça, de cor, etnia, religião, procedência nacional, praticou esse crime do artigo 8º, tá? Da mesma forma, aqui no artigo 9º, quem impedir o acesso ou recusar atendimento a estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público, tá? Que também é uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Cuidado, pessoal. Clube social aberto ao público são os estabelecimentos abertos a qualquer pessoa, conforme as regras pré-estabelecidas, né, daquele local, daquele clube. Impedir o acesso não significa apenas impedir a entrada daquela pessoa que frequente o espaço, mas é também quando você impede que seja comprada a cota social ou a ação social daquele clube, ou seja, impedir que a pessoa se torne sócio daquele clube por motivos de raça, cor, etnia, religião ou concedência nacional. É o entendimento majoritário na doutrina, tá? STJ já decidiu dessa forma também, então também é na jurisprudência, beleza? Então aqui não pode impedir. É um crime próprio, né? Só quem tem o poder suficiente para impedir o acesso, né? O recusar, né? O sócio-diretor daquele clube, daquele estabelecimento em geral, né? Beleza? Tem um caso emblemático que eu anotei aqui para vocês, quem quiser ler. Ele é de 2005, RHC 12.809 de Minas Gerais. O caso foi mais ou menos o seguinte: o presidente do... Eu anotei porque eu não ia lembrar desses nomes, nem, obviamente, do número do julgado. O presidente do Uirapuru Yacht Clube da cidade de Uberaba foi denunciado pelo crime do artigo 9º, pois o casal Luísa e Marcos teria sido impedido de adquirir cotas do clube e compor o quadro social por ser ela negra. Lamentável isso. Então, tem você não admitir um cidadão por esses motivos, né? Nem que o estatuto, pessoal, da diretoria, né, diga, recuse propostas de admissão, se não ficarem expostos os motivos da recusa da admissão dessas pessoas nesses estabelecimentos, né, a fazer parte da cota social daquele estabelecimento, daquele clube, enfim, daquela casa de diversão que for, ainda se ela não declinar as razões dela, e que não sejam razões, né, de preconceito de raça, cor, etnia e religião, está configurado sim o artigo 9º. O que é que eu quero dizer? Ainda que o estatuto preveja que os sócios podem recusar o acesso de alguém, o ingresso de alguém às cotas daquele lugar. Ok, o estatuto pode prever isso, mas tem que dar os motivos, tem que declinar as razões e que não sejam razões de preconceito, razões justificadas. Se não declinar as razões, pode sim ser considerado crime de preconceito, beleza? Aqui foi um exemplo de um caso que a defesa, nesse caso aqui, negou a aquisição de cotas do clube por esse casal, por a mulher ser negra. A defesa do clube alegou que não era um clube social aberto ao público, que é uma entidade fechada, que só pode ser frequentada por seus associados, e que o ingresso, segundo o estatuto deles, é feito mediante a apresentação de proposta pelos interessados e que a diretoria pode aceitar ou recusar as propostas sem declinar os motivos. O que é que o STJ disse? Teria que declinar os motivos, sim. Ficou configurado crime de preconceito do artigo 9º. Que mais? Artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagens ou estabelecimentos com as mesmas finalidades. A pena aqui é de 1 a 3 anos, beleza? Aqui, outro que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão da discriminação na educação. Artigo 6º.
Lembrando quais são os motivos: preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. A pena é de reclusão de 3 a 5 anos. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Então, aqui nós temos, na verdade, não um agravante, nós temos uma majorante, né, na causa de aumento de pena de 1/3. Então, aqui nós temos uma causa de aumento de pena que vai incidir na terceira fase da fixação da pena, terceira fase da dosimetria da pena. Esse termo grau está meio que desatualizado, né? Nós não temos essa questão de grau, tá? É para qualquer curso, cursos livres também. Então, por exemplo, é um curso de inglês, é um curso de francês, qualquer coisa que seja referente à educação, tá? Ensino, seja ele público, seja privado, beleza? Aqui nós também temos um crime próprio, pessoal, porque só quem pode recusar, negar, impedir a inscrição ou ingresso de um aluno é quem tem competência para isso, né? É um crime próprio, é quem detém poder suficiente para isso. Que mais? Discriminação nas convivências social e familiar. Aí a gente tem os artigos 11, 12 e 14. No 11, ele fala: impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Então, se o impedimento do acesso operar por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, nós temos aqui o artigo 11. Agora, esse crime não vai acontecer se, por exemplo, tiver uma placa naquele edifício dizendo assim: empregadas domésticas apenas no elevador de serviço. Por quê, professora? Porque não existe na 7.716 discriminação por motivo de classe social ou profissão, discriminação profissional. Pasmem, né? Eu já falei isso para vocês, a gente fica passado com isso, certo? Então, aí, diferente seria se tivesse uma placa dizendo assim: negros no elevador de serviço. Aí nós teríamos aqui o artigo 11, beleza? Mas nesse outro caso, infelizmente, não configura crime aqui da lei 7.716. Agora, são permitidas restrições, obviamente, a esses locais de acesso com base em critérios como mudança, carrinho de compras, animais, trajes de banho. Isso não tem problema nenhum, tá? Se ocorrer em edifícios comerciais, porque aqui só fala edifícios públicos ou residenciais, né? Se esse crime acontecer, né? Se o impedir o acesso acontecer em edifícios comerciais, ainda que a discriminação aconteça com base em critérios de raça, cor, de etnia, religião ou procedência nacional, aqui não está abarcado pelo artigo 11. Cai em qual? Aquele coringa que eu falei para vocês, o subsidiário, o artigo 20 dessa lei, beleza? Artigo 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Temos aqui a reclusão de 1 a 3 anos, tá? Cuidado, que aqui nós não estamos falando de transportes privados e nem de, por exemplo, vans clandestinas, certo? Aqui não está abarcado pelo artigo 12. Tem uma discussão aí em relação ao Uber, tá? Existe uma discussão, porque assim, se for impedido o uso de táxi, tá? É considerado a prática do artigo 12, tá? Agora, o Uber, como ainda tá, acredito eu que ainda esteja pairando essa divergência na doutrina, tá? Se seria ou não o caso aqui do artigo 12 ou do artigo 20, enfim,
Nós não temos nada ainda concreto a respeito disso. Agora, obviamente, não existe esse crime do artigo 12 se negou o acesso àquele transporte público por causa de lotação, porque já está lotado, né? Ou porque você não tem o dinheiro para passagem. Isso não é crime de discriminação, certo? Beleza? Crime próprio também. Me dá um exemplo do sujeito ativo, professor. O funcionário do balcão do check-in, tá? Pode ser aquele que detém poder suficiente para controlar o acesso ao transporte público. Beleza? Artigo 14. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Então, nós temos aqui uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Pessoal, exemplo, impedir que frequente a casa, impor condições que vão, obviamente, impedir o casamento. Por exemplo, eu não dou consentimento porque ele é negro ou porque ela é negra, tá? Ou convívio. Esse crime abrange casamento, abrange convivência familiar e abrange convivência social, tá? Convivência social, qualquer forma de contato mais próximo, certo? Fora do âmbito familiar, como por exemplo, amizade. Você não pode ser amigo de fulano por causa da religião dela. Convivência familiar aqui engloba relações de parentesco em geral, engloba namoro, engloba união estável, a motivação sendo preconceito, né, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aqui o sujeito ativo é crime comum, tá? Crime comum. Bom, pessoal, esses são os mais importantes da lei de preconceito que eu gostaria de conversar com vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, certo? Já falei dos efeitos automáticos, já falei dos efeitos extrapenais também. Cuidado que o efeito do artigo 16 não é automático. Vou voltar aqui o slide, ó. Não são efeitos automáticos nem do 16 e nem do 18, certo? Tem que ser declarados em sentença, motivados pela sentença, certo? Bom, com base também, eu já falei também para vocês do racismo pela internet, né? O mero fato do crime de racismo ser praticado pela internet não atrai automaticamente a competência da Justiça Federal. É necessário demonstrar a internacionalidade da conduta ou dos resultados daquela conduta, né? É a visão do STJ, do STF, por enquanto, nesse sentido, beleza? E aí, o que eu gostaria ainda de comentar com vocês é a questão da discriminação ou preconceito contra a cultura indígena, tá? Eu coloco para vocês, eu vou colocar para vocês o número do julgado, tá? Que traz que é da competência da Justiça Federal, porque que diz o seguinte: o crime de preconceito racial do artigo 20 dessa lei que nós estamos estudando, praticado contra silvícolas, não evidencia disputas sobre direitos indígenas de forma a fixar a competência da Justiça Federal. Então, assim, é óbvio que estamos falando, né, se o preconceito é porque a pessoa é índio, nós podemos pensar, assim, na Lei 7.716, né? Trata-se, como você quiser colocar, uma etnia, uma raça, enfim, da forma como se queira perceber. O que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo alertá-los é que, quando se trata de disputa de direitos indígenas, de terras, por exemplo, não estamos necessariamente falando de crime de preconceito, ok? Então, o preconceito racial praticado contra os silvícolas, contra os índios, não abrange a disputa de direitos indígenas, tá? E não, portanto, se não se refere à disputa de direitos indígenas, não é da competência da Justiça Federal, beleza? Agora, cuidado na súmula 140 do STJ. A súmula 140 do STJ diz: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime em que o indígena figure como autor ou vítima.
Então, como regra, né, nós temos aqui crimes da Lei 7.716 de competência da Justiça estadual. Mas nós podemos ter, sim, crimes da esfera da Justiça Federal, tá? Por exemplo, o artigo 3º, se eu estou impedindo, vamos voltar aqui para o artigo 3º. Artigo 3º, se eu estou impedindo o acesso a um cargo público federal, por motivo de preconceito de raça, de cor, enfim, a competência para julgar vai ser da Justiça Federal, tá? Se eu estou, por exemplo, no artigo 6º, impedindo o ingresso de um aluno numa instituição de ensino federal, a competência vai ser da Justiça Federal. O artigo 3º, que envolve Forças Armadas, vai ser da competência, perdão, o artigo 13, que envolve as Forças Armadas também, vai ser da competência da Justiça Federal. Se for um crime de racismo considerado internacional, aquele que transpõe as fronteiras do Estado, vai estar também lá no rol do artigo 109 da Constituição Federal, né, inciso 5. Um caso de internacionalidade do delito faz também com que a competência seja da Justiça Federal. O artigo 20, deixa eu botar aqui de novo o artigo 20, colocar aqui o artigo 20. Esse artigo 20, se ele for praticado, portanto, contra indígena, temos também aqui da competência da Justiça Federal. Beleza? Ok? Então, pessoal, é isso. Estou chamando a atenção ainda aqui, deixa eu ver se eu falei de todos. Falei do parágrafo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Parágrafo 4º. Só uma coisa. Lembrei. Parágrafo 4º, inciso 2. Cuidado, anota aí. É o único caso em que nós temos um crime de ínfimo potencial ofensivo. Por quê? Porque é um crime de ínfimo potencial ofensivo. Porque ele não prevê pena de reclusão. Aqui só fala em pena de multa e de prestação de serviço à comunidade. Então, cuidado. O parágrafo 2º do artigo 4º é exceção à regra de que os crimes da Lei 7.716 não são da competência da Justiça dos Juizados Especiais Criminais. Aqui é o único caso em que, se fosse isoladamente, né, o parágrafo 2º, for praticado isoladamente, a pessoa que praticar esse parágrafo 2º vai ser julgado no âmbito do GCRIM, dos Juizados Especiais Criminais, porque nós temos uma infração de ínfimo potencial ofensivo. O ínfimo potencial ofensivo, já expliquei para vocês, é aquele que não prevê pena de reclusão. Não é uma infração de menor potencial ofensivo, é uma infração de ínfimo potencial ofensivo. Então, finalizando, nenhuma das infrações da lei de preconceito é a infração de menor potencial ofensivo. Todas elas são de competência, via de regra, da Justiça Estadual, a não ser que esteja presente uma das situações do artigo 109 da Constituição Federal, que aí vai para a competência da Justiça Federal. Todas elas, via de regra, da competência, seguem um rito sumário ou sumaríssimo, dependendo aqui da pena. Perdão, sumaríssimo não, sumário ou ordinário. O único que vai seguir o rito sumaríssimo é esse parágrafo 2º do artigo 4º. É esse que vai falar da pena de multa e de prestação de serviços à comunidade. Ele não prevê pena de reclusão, portanto, é uma infração de ínfimo potencial ofensivo. Nesse caso, vai ser julgado perante o Juizado Especial Criminal, Lei 9.099/95, ok? Acho que agora eu não esqueci de falar mais nada e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.